Então, muito boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco e que a sua paz esteja em nossos corações também. Aqui estamos com um tema pequeno, mas de uma dimensão muito grande, de uma responsabilidade muito grande. Este tema já o trouxe em 2013 e é sempre oportuno porque realmente pais, avós, familiares, somos todos nós uns dos outros. Então, o tema, já viram, a responsabilidade dos pais para com os filhos. Quem são nossos filhos? Os nossos filhos, eles são espíritos. E o que é o espírito? Mais de 80 questões, direta ou indiretamente, estão ligadas ao tema no Livro dos Espíritos. Não vamos escalpelizar, não vamos analisar de modo nenhum, pois carece de um estudo pormenorizado e é sempre nas horas subsequentes, em que é feito o estudo da doutrina, e o tempo que dispomos não nos permite, obviamente, uma análise cuidada de todas as questões. Abordaremos assim, isso sim, aquelas questões que achamos pertinentes e que estão mais ligadas com este tema. Então, no Livro dos Espíritos, esse livro que nós temos andado com as perguntas e respostas, e hoje também, do mesmo jeito, se porventura alguém quiser colocar alguma questão, ter alguma dúvida que queira esclarecida, pode levantar o braço, interrompemos e dentro das nossas possibilidades e sapiência poderemos informar. Também, se não soubermos, nós vamos pesquisar e depois daremos a resposta. Então, na questão número 23 do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? Recordam-se, perguntámos lá atrás quem são nossos filhos. E eles são espírito. E Allan Kardec perguntou aos espíritos o que é o espírito. E eles responderam: espírito é o princípio inteligente do universo. A questão 23b pergunta qual é a natureza íntima do espírito. E eles respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele é nada. Ele nada é. Por não ser palpável, nós ainda somos muito materialistas e, portanto, para nós, dizem os espíritos, no entanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, nós trouxemos este slide seguinte para termos a percepção e vemo-lo com alguma frequência. O espírito, o perispírito e o corpo. Toda a gente sabe, já toda a gente viu esta imagem. Então, o espírito é o que acabamos de dizer, não é? Eles são criados simples, todos nós somos criados simples e ignorantes. O perispírito faz a ligação do espírito ao corpo. É aquela a imagem do meio. Então, esta questão 23, e que faz parte então do Livro dos Espíritos, do capítulo 2, que versa sobre os elementos gerais do universo, e o item 2, espírito e matéria. E na questão 24 eles dizem, o Allan Kardec pergunta, já agora só para ficarmos também com mais uma pequenina nota: o espírito é sinónimo de inteligência? E eles dizem, mas os dois confundem-se num princípio comum, de maneira que para vós são a mesma coisa. Então, os espíritos são criados, como dizíamos lá atrás, no tempo, simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Cada um vai evoluindo à medida da sua vontade. Tem o livre-arbítrio para avançar mais rapidamente ou ir mais devagar. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores.
Nós que estamos aqui já vamos aprendendo alguma coisa, já vamos tendo conhecimento, já vamos tendo aquela luz que nos ilumina o caminho para nos podermos ir evoluindo. Então, esses espíritos, eles vêm, ouvem, sentem, compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Na questão 25, o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Então, espírito, perispírito e matéria e corpo. Na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que é que nós encarnamos? E então eles respondem que a lei de Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. É isso que todos estamos aqui a tentar fazer. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Todos nós temos que evoluir, sem dúvida nenhuma, tanto na espiritualidade como a nível da inteligência, a nível do conhecimento. Todos nós temos que passar por todas as profissões. Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, cozinheiros, todos temos que passar, químicos, cada vez mais, os cientistas, todos nós vamos um dia passar por essas profissões. Portanto, todas as profissões são honrosas desde que nós consigamos adquirir o conhecimento necessário para sermos co-criadores, porque o somos, de Deus. Então, para realizá-la é que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, Ele próprio se adianta. Nós, para estarmos aqui na Terra, Deus deu-nos este corpo, este vaso de carne, para aqui podermos vivenciar. Noutras moradas, porque sabemos que há muitas moradas na casa do meu Pai, como diz Jesus, teremos outra envoltório, não é? Consoante a necessidade de passarmos por esses planetas, por essas moradas. Então, na questão 133A, mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? Eles chegam mais rápido à finalidade a que se destinam, respondem os espíritos, e depois, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, não é ciumento, avarento ou ambicioso, não sofrerá com os tormentos que procedem desses defeitos. E a questão 135 diz-nos, 335, Allan Kardec perguntou e eles respondem, mas a pergunta do Allan Kardec é o seguinte: o espírito faz a escolha do corpo em que deve encarnar ou apenas do género de vida que lhe deve servir de prova? Pode escolher o corpo, já que as imperfeições desse corpo são para eles provas que ajudam no seu adiantamento. Se vencer os obstáculos que aí encontra, embora possa pedir, a escolha nem sempre dele depende. Hermínio Correia de Miranda, relativamente a esta questão dos nossos filhos são espíritos, ele diz-nos, só para ficarmos a saber, ele nasceu a 5 de janeiro de 1920 e desencarnou em 2013, com 93 anos. Ele deixou mais de 40 livros e foi um dos principais pesquisadores e escritores espíritas do Brasil. Ele, nesse livro, Nos Nossos Filhos São Espíritos, ele fala da responsabilidade dos pais para com os filhos. Foi de lá que tiramos estas informações que vamos passar de seguida. E diz assim: já que falamos em responsabilidade, convém acrescentar que uma atitude consciente e responsável não deve ser deixada para ser tomada apenas depois de que a criança nasce, mas pelo menos 9 meses antes.
E nós ouvimos ainda há pouco tempo que devíamos pensar uns 20 anos antes de pensarmos em ter filhos. Então, mas aqui na altura ele dizia que pelo menos 9 meses antes tinham que pensar. Em verdade, poderíamos recuar ainda mais ao alcance de tal atitude, pois a maternidade e a paternidade exigem de nós um mínimo de preparação, que obviamente não dá para ser adquirido apressadamente em poucos meses. Gerar um corpo para que nele se instale um espírito é uma decisão muito séria, cheia de implicações e consequências. Representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais e que estamos propondo receber e criar e educar, oferecendo-lhe nova oportunidade de vida. Todos nós já estivemos do lado de lá e todos nós já passamos e voltaremos a passar por esta situação. Então, o bebê deve ser fruto de uma decisão de momento. O bebê não deve ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união fortuita como que alienada. Homem e mulher, geralmente jovens que se unem, mesmo que seja por uma única e passageira vez na vida, devem estar atentos ao facto de que pode surgir, naquele momento fugaz, uma nova existência para alguém. Há condições razoáveis para receber essa nova pessoa e cuidar dela e por ela responsabilizar-se, no mínimo, pelo período de 2 décadas. Acima de tudo, a criança é desejada, é bem-vinda, há espaço para ela no coração daqueles que, não promovendo o seu reingresso na vida terrena? Se o mínimo de condições satisfatórias não existe, 2 situações da maior relevância podem ocorrer. Ou a criança será uma pessoa rejeitada, antes mesmo de emergir do ventre da sua mãe, ou esta ficará tentada a recorrer ao aborto para livrar-se do que passou a ser considerado um acidente infeliz. Se você não desejava o filho ou se sentia ainda despreparado ou despreparada para tê-lo, por não ter condições psicológicas e materiais satisfatórias, então deveria ter pensado nisso antes, não depois que ele está a caminho. Isto é a imagem de um bebê que foi encontrado no lixo. Não assuma perante o filho que está para nascer uma atitude hostil, negativa, de rejeição ou de desamor e indiferença. Se foi iniciado o processo de gestação, sejam quais forem as condições, alguma razão existe para que aquele espírito se tenha aproximado para acoplar-se ao corpo físico em formação no ventre de sua mãe. O mais provável é que se trate de alguém anteriormente ligado a ela ou ao pai, ou ainda mais certo, a ambos. Trata-se de um ser vivo que tem uma tarefa a cumprir junto deles. A gestação de um corpo físico pode resultar de uma aventura irresponsável, mas o espírito que nele veio habitar não resulta de mero jogo de imponderáveis e acasos. É uma criança humana pré-existente que se prepara para mais um estágio na carne. Não o despache de volta, não começa a agredi-lo com pensamentos negativos de rejeição e desamor. Não o hostilize. Relativamente a esta questão, na opinião de Hermínio Correia de Miranda, ao escrever, não o despache de volta, não começa a agredi-lo com pensamentos negativos de rejeição e desamor, não o hostilize, é reforçada precisamente nesta questão 344 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo liga-se a este por um laço fluídico que se vai apertando cada vez mais até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que faz parte do número dos vivos e dos servos de Deus. Hermínio Correia de Miranda
Diz, você já não está bastante adulto e fisicamente amadurecido para gerá-lo? Pois então, deve ser psicologicamente amadurecido para assumir, nem que seja sozinho ou sozinha, as consequências do impulso inicial. Vamos repetir aqui, e o faremos até à exaustão. O facto irrecusável de que a criança é um ser humano, com direitos, obrigações, responsabilidades e planos como você e eu, ou com quem quer que seja. Não pense que por ser um mero feto, com poucas semanas ou meses de existência no ventre da mãe, aquilo seja apenas uma coisa viva. Nada disso. É uma pessoa tão gente como nós. Dificilmente você saberá, com suficiente precisão, de quem se trata e quais as vinculações anteriores que os unem. Pode ser, contudo, algum amigo muito querido de outras eras que vem para testemunhar-lhe o seu amor, para ajudá-lo na difícil tarefa de viver, para fazer-lhe companhia quando chegarem os cinzentos anos de solidão e velhice, ou até para ser o suporte material de sua vida. Esta imagem é uma imagem belíssima que tiramos porque isto foi natural. A criança acabada de nascer abraça a mãe, deste jeito, tão ternurento. É certo que poderá também ser o adversário de outrora, que conserva ainda rancores e desafeições pelo que obviamente você lhe causou. Vem contudo para que se possam ajustar na conciliação, para que se perdoem mutuamente e tenham condições de seguir dali em diante em paz, como amigos fraternos, ou pelo menos não mais como adversários. Seja qual for a situação, não é por acaso que aquele espírito se aproxima de si em busca da oportunidade do renascimento. Seja qual for a condição, cabe aos pais assumirem a responsabilidade daquilo que de forma deliberada ou inconsciente provocaram, isto é, o início de um processo de gestação. Ao nosso irmão, querido Hermínio Correia de Miranda, deixamos o nosso muito obrigada pelos seus ensinamentos e pela sua obra. Então, fazemos um pequenino parênteses de 5 minutos. Nuno, dá tempo para alguma questão? 7 minutos. Então, controla, por favor. Alguém quer colocar alguma questão que possa querer ver esclarecida? Ficou com alguma dúvida relativamente a este tema? Sim, está uma irmã lá ao fundo. É possível uma criança com 2 anos, 2 anos, se recordar de algo do passado ou antes da encarnação? É possível, sim. Aquilo que os espíritos nos vão informando é possível, porque até aos 7 anos de idade, que é a altura em que o espírito reencarna completamente nesse ser encarnado, é bem provável, e às vezes as crianças até têm a sensação de ter aqueles amigos que nós pensamos imaginários muitas vezes. É natural, não é preocupante, mas deve-se procurar uma casa espírita, vir ao atendimento fraterno, para tentar acompanhar, porque nós pais, por vezes, ou a maior parte das vezes, ainda não temos os esclarecimentos necessários para poder ajudar essas crianças. Mas é natural, nunca se preocuparem, mas virem ao atendimento e procurar ajuda. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ou acrescentar, Isabel, alguma... Acho que... Mais alguma dúvida? Temos ainda mais 2 questões. Boa tarde. É possível que essas crianças até aos 7 anos que tenham
sonhos, visões, etc., a partir dos 7 anos possam continuar a ter esse tipo de... É como lhe digo, é provável e até possível que isso possa acontecer. Da mesma forma que respondemos anteriormente, todas as situações que nós, pais e educadores, considerarmos anómalas e que não temos conhecimento suficiente para poder abordar essas questões, não entremos em preocupações, não vamos para o psiquiatra, nada. Tragam primeiro a criança ao centro espírita, coloquem as questões, porque a espiritualidade está aqui para nos ajudar a entender tudo isso. Porque todos nós somos espíritos e todos precisamos saber. Portanto, não sei se fui esclarecedora. Eu tenho uma amiga, tenho um menino de 4 anos, e eu sonho de participar muitas vezes. O que aconteceu? Ela na fotografia que sonha com aquele homem. É natural, porque os espíritos afins, nós vimos ali na peça que muitas são as situações que amores nossos antigos se vêm acoplar para nos auxiliarem na caminhada. E todos nós, mesmo que aqui nos encontramos, se soubéssemos a quantidade de espíritos amorosos que nos trouxeram aqui, que vibram para que nós consigamos levar a nossa cruz, para nós conseguirmos sair vitoriosos e aproveitarmos esta encarnação, porque eles estão do outro lado a vibrar por nós. É natural que essa criança veja, e é melhor, é o mais sensato. Como digo, nós não sabemos, não mexemos, portanto, não estragamos, portanto, trazer e avaliar a situação é o melhor conselho que poderemos eventualmente transmitir. Última questão. Então, como ninguém mais tem questões,